Gênesis, capítulo 3, hoje a partir do versículo 13. Gênesis, capítulo 6, versículo 13, até o 22, eu vou ler. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que a farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábua de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente para os pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea farás entrar na arca para os conservares vivos contigo, das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Uma vez eu estava fazendo o retiro, aí veio uma senhora de uma aproximada uns 30, 40 anos, e eu me encontrei com ela. Depois que acabou a conferência, eu estava fazendo comunhão com ela. O rosto dela estava muito cansado, estava já toda, ela estava insegura. Eu queria abrir a Bíblia e conversar com ela, para que ela pudesse descansar o coração. Por 20 minutos eu falei algo que pudesse confortar o coração dela. Aí eu falei: hoje você entra no quarto, dorme, e amanhã, depois do culto, a partir de amanhã à noite, eu vou conversar com você. Aí no dia seguinte veio essa senhora, e ela estava assim, estava com um cara mais forte do que ontem, né? E eu pude conversar com ela. No dia anterior, ela estava com a cara tão assim abatida que eu pensei que ela até tivesse problema mental. Então acho que ela não dormia. Realmente, quando você está muito cansado, é bom você dormir. Dormir muito também não pode, né? Mas é muito bom porque Deus nos permitiu dormir. Mas se eu dormir, eu posso ganhar uma nova força. Dormir é uma coisa tão estranha, né? Incrível, porque a gente dorme e ganha nova força. As pessoas, os cientistas, eles pesquisaram, mas eles não conseguiram descobrir por que ao dormir a gente ganha nova força. Se só descobrir isso, então podia ser fazer um remédio, né? Para que mesmo que você não dormisse, você sentisse aquele descanso de quando você dormiu. Então, se uma pessoa pesquisar, aqui eu quero esse remédio, que remédio? Eu quero o remédio que eu não durmo, mas que eu tenho essa força de como se eu tivesse dormido, né? É só uma brincadeira isso, né? Mas eles não descobriram como criar esse remédio de como a pessoa sentir como se tivesse dormido, né? Então as pessoas não descobriram por que quando a gente dorme a gente ganha essa força, né? Então eu pude ter essa oportunidade de conversar com essa senhora. Ela se casou, ela se formou na faculdade e se casou. Mas sabe o que era triste? Desde o primeiro dia que ela se casou, ela começou a apanhar do marido.
Ela apanhar do marido era um grande sofrimento para ela. O marido, mesmo batendo nela, porque ele batia sem deixar marca nenhuma, então ela não podia falar para ninguém. Mas, quando ela apanhava, doía tanto que ela achava que ia ficar louca. Aí um dia essa senhora, era hora do marido sair do trabalho, e quando o marido estava na hora de chegar em casa, parece que ela ficava com medo, porque não tinha nenhum problema para eles brigarem, mas ele sempre arranjava um motivo para brigar com ela. E quando ele chegava do trabalho, quando ela pensava, eu vou apanhar por algum motivo, então ela ficava sofrendo muito por causa disso. E como ela não conseguia aguentar, ela saiu de casa. E quando ela saiu de casa, ela não tinha para onde ir. Não tinha onde dormir, não tinha o que comer. Então, o que ela fez? Ela é uma pessoa que frequenta muito bem a igreja, mas ela roubou. Ela começou a roubar na hora de comer ou de fazer outra coisa. E aí aquilo ficou como se fosse ela deixou ela com muito peso na consciência. E aí ela perdeu toda a força. Ela sabia, porque ela frequentou a igreja, que não podia roubar. Mas ela não só roubou, porque ela não tinha dinheiro. Ela falou que cometeu vários pecados. Então, cada vez mais ela estava insegura. E eu não sei como ela se encontrou com alguém da nossa igreja e veio para o retiro. E depois que acabou o primeiro dia de culto, eu fiz comunhão com essa senhora. Eu acho que eu nunca vi alguém mais cansado do que essa senhora. Ela estava para ficar louca. Era tão coitada. Quando eu a encontrei pela primeira vez, eu não falei sobre o evangelho, não falei sobre vida espiritual. Eu falei um pouquinho sobre como ela um pouquinho sobre para ela poder ganhar um consolo, uma força no coração. E eu falei, agora vai dormir. E como ela dormiu, ela pôde acordar renovada. E eu pude ver que o coração dela assim estava bastante fortalecer um pouco, né? Mas por mais que uma pessoa seja saudável, mas por mais que essa pessoa seja saudável, se ela continuamente trabalhar, então o corpo vai ficar cansado. E essa pessoa vai acabar ficando doente. Não só o corpo, mas as pessoas que têm o coração fraco também. As pessoas que têm coração forte, se alguém cutuca sem querer essa pessoa, quem foi que bateu em mim? Mas não tem problema, aí vai embora. Mas uma pessoa que tem coração fraco, por que essa pessoa me fez isso? É pra me perturbar. Ela pensa um monte de besteira. Quando eu estava em Daejeon, uma irmã me chamou para ir para casa dela e eu fui. Fui eu e um irmão e eu me encontrei com o marido dela. O marido olhou para mim e falou, pastor, o senhor veio sozinho? Não, vim com ele. Não veio mais ninguém? Por quê? Fala a verdade. Por quê? Tem alguém me espiando ultimamente lá da casa do presidente. Como você sabe disso? É que tá vindo uns carros estranhos pro nosso apartamento. Por que não entra carro estranho no apartamento? Ele pensa diariamente que ele está sendo perseguido. Então o coração dessa pessoa não pode descansar. O descanso da carne e do coração são parecidos.
a saúde do corpo e do coração também são parecidos. Então, se você quiser ter a carne saudável, você tem que fazer exercício físico. Quando eu faço exercício físico, eu sinto uma leveza no corpo, eu faço uma boa digestão. Desculpa, mas é porque eu gosto tanto de comer, e como eu como muito, eu penso, hoje eu vou comer pouco. Eu me decido a comer pouco, mas quando eu como uma colher, a comida está muito gostosa. Aí quando eu vejo, ai meu Deus, já comi tudo de novo. Uma vez eu fui tirar foto e só apareceu a minha barriga. Aí os estudantes ficam, ai pastor, foto, né, lá no exterior. Aí eu tiro foto, aí eu encolho a barriga para dentro, vai, tira logo. Eu nadava um pouco, mas porque para nadar eu preciso de bastante tempo, né, vai, vem, toma banho. Mas agora de manhã, de madrugada, eu acordo e corro um pouco na escola que tem aqui perto. Então, para ter um corpo e uma mente saudável, tem que fazer exercício físico. A gente tem que entrar contra aquilo que é um fardo. A gente tem que entrar em atrito com essas coisas para nossa mente ficar saudável. Se você criar suas crianças de uma forma super protetora, vai ter problema. Não tem problema se seu filho deixar de comer 1 ou 2 vezes por dia, porque não vai ter problema nenhum. Melhor do que comer bem, às vezes é bom passar um pouco de fome. Às vezes eu também fazia meus filhos passarem fome, né? Por querer. E quando eu fazia jejum, meus filhos também faziam jejum junto. É muito bom isso. E segundo, para você ter saúde, você tem que também comer vitamina. Então, se você quiser ter a mente saudável, tem que entrar a palavra no seu coração, porque assim você vai ficar muito diferente. Terceiro, tem que dormir, tem que descansar. O seu coração tem que descansar. A única forma do seu coração descansar é a pessoa ao seu lado, ter alguém do seu lado, independente de ser pastor, seu marido, sua esposa, seu irmão, sua irmã. Então, a pessoa que pode descansar, a pessoa que não consegue descansar, não confia em ninguém. A pessoa que tem uma boa vida de fé na igreja, ela acredita no pastor. Mas Satanás, se ele coloca desconfiança, essa pessoa não consegue confiar em ninguém. Por isso, essa pessoa, o pastor, a igreja, Deus, a palavra, frequenta a igreja por costume, mas porque não confia na palavra que a igreja diz, então isso é um problema. Então a pessoa que tem problema mental não confia em ninguém. As pessoas que têm uma mente saudável confia nas pessoas que têm que confiar e também compartilha o coração. Então essa senhora, ela estava muito cansada. E no final, o que eu poderia falar para essa senhora? Se essa senhora se encontrasse com Jesus Cristo, ela poderia descansar. A mulher surpreendida de adultério, ela se encontrou com Jesus e descansou. O enfermo havia 38 anos também encontrou Jesus Cristo e descansou. Assim também. Para vocês descansarem, não é vocês terem um bom sofá, uma boa cama, uma casa confortável. O lugar onde seu coração pode descansar. A pessoa com a qual você pode descansar. Se você descansar, o seu coração fica claro, é muito bom para você. Essa senhora acreditou, ela tinha que acreditar na palavra do pastor e descansar. Mais do que acreditar no pastor, tinha que acreditar em Deus, em Jesus Cristo. Hoje uma irmã me ligou, pastor, tem uma pessoa a qual eu prego? E ontem um outro pastor pregou para ela e recebeu a salvação. E ela falou que 11h30 da noite ela ia fazer cirurgia.
pastor, o senhor pode pregar por ela pelo telefone? Aí eu pedi o e-mail dela, né, o telefone por e-mail, aí eu liguei para ela. A missionária se chama Unsu, né, e o nome dessa irmã também é esse. Igualzinho. Aí, então, como eu tô ficando com idade, eu já tô sentindo um pouco de caduquice. O índice para saber se você tá se você tá caducando ou não, eles perguntam que dia é hoje. Será que hoje é dia 23, 24? Que dia? Aí se você não sabe exatamente, então já é indício de que você está caducando. Então hoje é dia 24, né? Então eu não tô caducando. Hoje é que dia da semana? Será que hoje é quarta, é quinta? Então, quando você começa a não se lembrar dessas coisas, então você está começando a caducar. E eu liguei para aquela irmã e falei, eu sou o pastor Oksu Park da igreja de Gangnam. Sim, pastor. Eu posso orar pelo telefone, quer que eu ore? Sim, por favor. Eu orei por uns 5 minutos. Aquela irmã ficou tão feliz. Eu acho que ela entrou agora na sala de cirurgia. Que Deus possa cuidar dessa sua cirurgia, que você possa ter uma nova força, que você possa receber o coração de Deus. Eu orei assim por ela. Essa irmã ficou tão feliz e emocionada. Se as pessoas entram na sala de cirurgia, tem medo como é que chama? Da injeção, que vão ser cortadas, né? Mas ela ficou tranquila por causa de Jesus Cristo, e isso é tão precioso. Mas o que é mais importante é que se a gente se encontrar com o verdadeiro Jesus Cristo, a gente pode ter o verdadeiro descanso. E a gente tem que poder depositar o problema na mão de Jesus Cristo. Mas o problema do pecado, Jesus Cristo, a gente sabe que Jesus Cristo veio para lavar os nossos pecados, né? Mas as pessoas que não têm fé em Jesus Cristo, elas estão segurando o seu pecado. Dentre as mulheres, sabe quais são as mulheres felizes? São mulheres que vivendo com seu marido, independente do marido ser bom ou ruim, independente disso, a mulher que confia no seu marido é que é feliz. Mas por mais que o marido seja inteligente, a mulher que não confia no seu marido é infeliz. Então, quando eu vejo, tem algumas mulheres, com certeza tem gente, todo mundo tem defeito. Eu vejo que tem pessoas que a gente vê, que falam, não sei nada, o meu marido não sabe nada, né? Mas porque essa mulher quer cuidar de todas as coisas da casa, então ela tem dificuldade. Mas a mulher que confia no seu marido pode descansar. Eu vou falar mais uma coisa. Tem uma pessoa que cometeu pecado e foi para a prisão. Eu perguntei o que foi, aí foi que falou que foi roubo. Então não é fácil ele vir com a faca e roubar, né? Quando rouba pela primeira vez, ele tem insegurança, é ou não é? Porque vocês nunca roubaram, vocês têm que falar que não sabem, né? Como é que vocês falam sim sem saber, né? Se é ou não é. Então, esse ladrão, ele escondeu a faca e entrou pela porta principal. Quando ele entrou pela porta principal, então tinha uma mulher lá na sala dobrando as roupas. Aí o ladrão falou, vai, passa grana. Normalmente, as mulheres iriam tremer.
não iam saber o que fazer. Aí essa mulher deu uma risadinha pro ladrão. Será que essa mulher tá louca? Ele pensou. Aí quando ele segurou a faca, falou, vai, passa grana. Aí ela falou, tio, você veio pra casa errada. Ai, como assim o ladrão veio pra casa errada? Vem logo, passa logo a grana. É que o meu marido, ele é policial. E hoje, ele tá de folga e ele tá aqui em casa. E ela falou, querido... Quando abriu a porta, saiu um homem 4x4 andando. Aí depois ele disse que não se lembra mais de nada do que aconteceu. Depois ele viu que ele estava na delegacia e ele estava ali como uma panqueca, todo amassado. Quando eu escutei isso, eu falei, nossa, essa mulher deve ser muito feliz. Mesmo que venha um ladrão, ela não tem medo porque ela confia no marido. Por que ela vai temer alguma coisa se ela vive com esse marido assim, forte? Mas ela não é feliz porque o marido dela é forte, mas é porque ela confia no marido. Então, vocês têm que ser um pouco mais, vocês têm que ter um pouco mais de falta do que o marido. Então, o homem, quando se casa com uma mulher inteligente, parece que vai ser bom. Mas as mulheres que são inteligentes dão dor de cabeça. Sabe muita coisa, aprendeu muita coisa. Então, também o homem tem muitas coisas que pede, né? Então, ele fica cansado. Então, quando o homem se casar, se quiser viver um pouco tranquilamente... Tem que se casar com uma mulher com QIs abaixo, assim, uns 5 QIs a menos que ele, né? Porque essas pessoas são um pouco agoniantes, né? Mesmo que sejam um pouco agoniantes, mas podem viver muito em paz. Mas as mulheres que têm o QI 5, 10 a mais que o marido, assim, porque como pensa muito, vai ter muitos desejos. Então, o homem vai ficar cansado. Principalmente, sabe por que os homens ficam cansados? As mulheres são muito simples, né? Mas os homens, por causa de um título de ser homem, ele pensa que tem que pensar em muitas coisas. Por isso o homem sempre fala. O homem fala para a mulher. Se dependesse de você, a nossa casa já teria falido, mas é por causa de mim que agora a gente vive bem, tá? Eu também penso assim, né? Eu não posso escutar tudo que você diz. Porque, na verdade, é assim. Quando a gente fala para o homem acreditar em Jesus, o homem pensa, mas... O homem pensa, se eu acreditar em Jesus, então o que vão dizer no trabalho? O que meus pais vão dizer? O que vai acontecer com a minha família? Então, o homem fica preso dentro desse pensamento, mas a mulher simplesmente acredita. Essa é a diferença entre o homem e a mulher. O que eu estava falando mesmo que eu vim parar nessa história? Então, por isso os homens... Cadê o homem perfeito nessa terra? Onde existe alguém perfeito nesse mundo? Então, se acreditar, confiar no marido, querido, tem esse problema, querido. Então, uma pessoa que confia no marido, mesmo que venha ladrão, tio, você veio de errado, na casa errada, o meu marido é policial, querido. Então, se a mulher fizer isso, se a mulher não confiasse no marido, ela ia tremer. Então, não é que Jesus Cristo não está em vocês, não é que Jesus Cristo não está vivo. Mas se você tiver a verdadeira fé, o problema da família, dos filhos, da sua velhice, da sua família, então você pode depositar tudo isso para Jesus. Então vem o descanso no seu coração. As mulheres não comprem maquiagem caro. Porque se você tiver felicidade, seu rosto vai brilhar. Porque se você colocar uma maquiagem forte, vai esconder esse seu rosto.
Mas o rosto de Jesus Cristo brilha. Eu vi o rosto de tantas pessoas mudarem porque o rosto começa a brilhar. Brilha como uma estrela. É verdade, pessoal. Por causa disso, gastar dinheiro com maquiagem, comprar vitamina, tudo bem, pode tomar. Mas melhor do que isso, se você tiver fé em Jesus Cristo, porque muitas coisas na sua vida começam a se tornar mais fáceis. Então, qualquer doença que seja pode ser curada. Então, é muito importante o coração. Mas o problema é o quê? A gente já foi muitas vezes enganado, não é? Há muitas mentiras, onde quer que a gente vá. As pessoas que vendem, mentem. As pessoas que fazem negócio, mentem. Então, a gente acaba tendo muita desconfiança por causa disso, entenderam? Quando usa maquiagem, tem que passar foundation, a base, né? Aí tem que passar pó. Então as pessoas acabam passando muita desconfiança. Porque passa muita desconfiança, não escuta o que as outras pessoas dizem. Por quê? Porque esse mundo é muito mentiroso. Mas quando tiver que abrir o coração, abram, entenderam? Quando tiver que abrir o coração, abram. Porque vocês ficam com o coração fechado, surge problema, dificuldade, surge problemas. Quando eu leio sobre a Arca de Noé, eu enxergo o coração de Deus. Não só na época de Noé, mas hoje também. Deus escreve as coisas que tem que ser escritas nessa Bíblia. Ele não escreve nada que não precisa, né? Então, naquele tempo, quando Deus ele queria julgar a época de Noé, ele já tinha decidido que ele ia destruir esse mundo pelas águas. Ele já decidiu. Então, pensem vocês, pessoal. Aqui na frente tem um irmão de idade. E ele bebe, faz maldade, só fica pegando empréstimo no nome do pai. Você não é meu filho, moleque, sai da minha casa. Qual é o coração do pai? São todos enganados pelos filhos. Não tem nenhum pai que não seja enganado pelo filho. Os filhos dizem, desculpa, pai, desculpa, pai. Então, na verdade, eles sentem muito pela boca, não pelo coração. Com certeza eles estão sendo enganados. E depois, eles mentem de novo. Você não é meu filho, sai de casa. Por isso, pai, desculpa. Mas são enganados por quê? Porque querem que os filhos se deem bem. Então, os pais não são enganados facilmente assim pelas outras pessoas. Mas Deus amou o homem. E como tinha muito pecado, ele decidiu destruir as pessoas. Com certeza o ser humano é sujo, mau, imundo. Assim, quando Deus vê, a gente parece uma pulga, né? Ai, vocês ficam, ai, coitadinha da pulga, ela é tão pequenininha, que dó, não vou matar. Vocês fazem isso? Quando eu estava no exército, então a pulga, nossa, tem muita pulga lá no exército, né? Então no exército, a gente acaba de comer e aí a gente faz competição de quem tira mais pulga, né? Aí quando eu vejo no dia seguinte na minha roupa, tá cheio de pulga grudado. Mas é tão pequenininho, do tamanho de uma cevada.
Então, quando você pega essa pulga e espreme contra o chão, daí ela estoura, né, assim, um pouco. Hoje em dia eu não sei mais como tá, mas nossa, tinha muita pulga e piolho na época do exército. Quando eu estava no exército, os pais quando eu era criança, os pais colocavam remédio no pescoço aqui e ali para matar as pulgas, né? Aquela pulga que alguém vai amar essa pulga, vai dar comida, vai respeitar essa pulga. Não, né? Então, Deus criou o ser humano. Mas porque só tem maldade no ser humano, o ser humano se tornou assim, dessa forma. Como a pulga, né? Então, eu quero destruir esse ser humano, né? Então, ele só queria destruir. Parece que por fora é bom, o ser humano é bonzinho. Se tivesse uma máquina para tirar xerox, tirar raio-x do coração, então ia ser muito bom. Se eu tivesse dinheiro, eu queria fazer uma máquina assim. Você vem aqui. Nossa, irmã, você tem esse tipo de coração dentro de você. Vai, traz aí o perdão dos pecados. Não, você já recebeu o perdão dos pecados? Realmente, eu queria muito fazer isso uma vez. Mas eu ainda não tenho uma máquina assim. Eu não sei como vocês são. Mas quando Deus vê o ser humano, só tem maldade. Não tem nenhuma coisa boa. É como se fosse um parasita. Não é um parasita, é algo assim que tem que ser destruído. Pessoal, se aparecer um parasita, você vai achar que é bonito? Se achar uma cobra, que fez permanente, você não vai gostar. O coração do ser humano se tornou assim, mas vocês não sabem disso. Eu não posso mentir, não posso roubar, não cometi um pecado tão grande assim, né? Pessoal, todos vocês fizeram isso porque foram enganados por Satanás, mas a Bíblia diz o quê? Que todo o desígnio do coração do homem é continuamente mal, que independente do momento que seja, o ser humano é mal. Então, é o escorpião, ou se não um bicho nojento, ou uma cobra, todos são iguais. Mas Deus, porque o coração do homem é sujo, é mau como o de uma cobra, de um verme, então ele queria destruir isso. Então Deus, ele queria salvar as pessoas. Então ele falou o quê? Noé, faz uma arca de tábuas de cipreste. O ser humano está cheio de pecado, fica contra Deus, é mentiroso, é mau, é arrogante, é lascívio. Para essa pessoa, Deus concedeu sua misericórdia. Faz uma arca de tábuas de ciprestes para... Então, o meu coração fica muito emocionado com isso. Esse Deus tão respeitoso, quando criou o ser humano, não criou dessa forma. Mas o Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e depois se tornaram um com Satanás por causa desse fruto. Porque Satanás colocou tantos pensamentos maus, então é por isso que a gente tem esse pensamento mau. Mas quando Deus vê o seu coração, tão sujo e enganoso como uma cobra, como um bicho venenoso.
Porque é continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. O que eu vou fazer guardando isso? Vamos destruir tudo isso. Por isso Deus queria destruir pela água. Mas mesmo assim, Deus falou o que para Noé? Faze uma arca de tábuas de cipreste. Ele teve um coração de misericórdia para com Noé. Por isso, pessoal, vocês estão vivos hoje. Se ele tivesse destruído tudo na época do dilúvio, então não existiria ninguém aqui. Então, por isso nós podemos estar vivos agora. E agora também, assim como Deus concedeu graça na época de Noé, assim também hoje Deus quer conceder sua graça e misericórdia. É porque nós não sabemos disso. É porque nós não sabemos. Mas porque as pessoas não sabem receber graça. Satanás enganou. Ah, você fez bem. Ele sempre fica nos estabelecendo. Se vocês souberem pensar um pouquinho, Satanás falou milhares de vezes que você é bonzinho, não é? Ah, hoje eu fiz isso bem. Ah, hoje eu limpei direitinho. Ah, eu cantei bem. Ai, olha, eu tenho a dobrinha no olho. Ai, eu tenho o nariz bonito. Continuamente tem aquele coração de se achar. Ai, eu fiz jejum, com dificuldade dei o dízimo. Eu fui para o culto de madrugada. Eu vivi de uma forma bondosa. Continuamente ele fica estabelecendo essas coisas no seu coração e ele acaba te tornando numa pessoa que faz bem. Se ele te tornar numa pessoa que faz bem, se você se tornar numa pessoa que faz bem, então começa a surgir um coração de, em vez de querer que Jesus Cristo faça, eu quero fazer. Então o problema do pecado também, eu quero resolver o problema do pecado, quero resolver o problema da minha velhice, resolver o problema dos meus filhos, resolver os problemas da minha família. Todas as coisas eu vou querendo ir adiante. Satanás continuamente faz parecer que vai dar certo, mas continuamente dá problema. Naquele dia, eu conversando com aquela senhora, é muito fácil apresentar Jesus, mas o difícil é mesmo vendo a Jesus, pessoas que se acham não enxergam a Jesus. Os escribas e os fariseus, vendo as obras de Jesus, vendo ele ressuscitar o morto, vendo todas essas obras de Deus. Mas eles o quê? Rejeitaram a Jesus. Por quê? Porque os escribas e fariseus daquele tempo eram muito bons, porque eles eram ricos, né? Mas Jesus não era assim. Jesus Cristo não era como o pastor Oxo Park. O pastor Oxo Park vai para casa, dorme, de manhã acorda, toma banho, tem escova de cabelo, por isso pode pentear o cabelo, pode escovar o dente, pode cortar a barba. É assim que se arruma e sai. Mas Jesus Cristo ficava o dia inteiro em Jerusalém, andando para lá e para cá, ou pregando, dormia no monte. Um dia ele estava orando no monte e dormiu. Jesus, será que ele lavou frequentemente a roupa, cortou a barba, frequentemente escovou o dente? Quando a gente vê a Jesus, podia ser uma roupa que ele tinha vestido há 1 mês ou 2 meses. Se dormir com essa roupa, ele acordava e orava. Então, superficialmente, se a gente olhasse para Jesus, ele era desprezível. Então, os escribas e fariseus, eles desprezavam a Jesus. Realmente, ele podia ser desprezado se olhasse para a aparência dele. Jesus Cristo, ele podia curar as pessoas, ganhar dinheiro através disso, comprar roupa, comprar casa, uma casa boa. Na nossa casa, eu tenho 4 quartos. Tenho uma sala, tenho um escritório. A primeira coisa que eu pensei,
Ai, será que na época de Jerusalém, se tivesse essa casa, então eu teria dado para Jesus, né? Eu tinha esse coração. Então, porque tem 4 quartos, um quarto para Jesus e os outros 3 quartos ia ser para os 12 discípulos. Porque no meu quarto tem 2 banheiros, um ia ser para Jesus e o outro para os discípulos. Frequentemente eu penso, esse quarto ia ser bom para Jesus de manhã, ele tomando banho, lavando o rosto, lavando a meia, depois lavava e usava de novo. Então seria tão confortável para ele viver nessa época, mas o nosso Senhor Jesus Cristo não viveu dessa forma. Eu vivo de uma forma muito melhor que Jesus. Eu tenho um bom carro, eu tenho cama. Durmam uma vez por querer de propósito no chão. Ontem à noite eu estava dormindo e ontem eu estava com frio no chão, então eu subi de novo para a cama, porque eu pensei que ia ficar com gripe, né? Porque nós desprezamos esse Jesus Cristo, nós não conseguimos crer nele. Aquela senhora que eu me encontrei, porque Jesus Cristo amou aquela senhora, para não tornar ela numa pessoa que faz bem. Fez ela apanhar do marido, ela fugiu, não tinha dinheiro por isso, roubou, estava com fome, não tinha onde dormir. Ela estava cansada. Mas o Senhor amou essa senhora. Então, antigamente ela frequentava ela ia para a faculdade, então ela podia ser chamada de inteligente, mas não aconteceu isso com ela. Ela era muito humilde, essa senhora. Então, com certeza ela frequentava a igreja, mas não é porque as pessoas frequentam a igreja que acreditam em Jesus. Por quê? Porque se acreditasse, ia depositar na mão de Jesus. Eu também. Antigamente, eu depositava na mão de Jesus Cristo, depois pegava de novo. Depositava e pegava de novo. Então eu orava e falava, Jesus vai me curar, eu acredito nisso. E depois, será que eu vou ser curado? Quer dizer, eu pegava de volta, eu não acreditava em Jesus. Assim também, como se eu não confiar no meu marido, eu não vou depositar na mão do meu marido, eu vou querer fazer. Assim também com Jesus. Eu não vou depositar na mão de Jesus, eu vou querer fazer. As pessoas que vão para Jesus Cristo, sem método, sem caminho, que recebem graça dele. Mas Satanás fica estabelecendo seu coração para você não acreditar nele. Você é inteligente, você ajudou as crianças, você cuidou das crianças, você ajudou seu amigo, pobre amigo. Você deu esse dinheiro como oferta. Ele estabelece bem o meu coração. E assim eu acabo me tornando uma pessoa que pode confiar em mim mesmo. E aí eu não quero mais depositar nas mãos de Jesus Cristo. Eu confiando em mim mesmo, eu quero fazer. E assim eu carregando, eu quero resolver. Naquele dia aquela senhora recebeu a salvação. O pecado foi para Jesus. E o rosto daquela senhora estava tão claro e feliz. E depois que acabou a conferência, eu não pude cumprimentá-la direito. E ela foi embora. Eu não sei para onde ela foi. Depois de 1 ano, ela me ligou. Pastor, por esse 1 ano eu fui tão feliz. Muito obrigado, pastor. Eu quero ir uma vez para Seul, eu quero me encontrar com o Senhor. Eu quero agradecer. Porque ela morava em Gwangju. Aí eu falei, irmã, daqui a 3 dias eu vou para Gwangju, então não venha. Né? Vamos nos ver em Gwangju. Aí, depois de 3 dias, eu fui lá pro centro cultural lá porque o Coral Graças ia cantar, e eu me encontrei com ela lá. E aquela irmã me ligou. Pastor, eu gostaria de comprar um jantar para o senhor
em Gwangju, eu posso? Eu falei, irmã, muito obrigado. Mas eu acho que o pastor de lá vai ter o horário, né, todo preparado para o que eu vou fazer lá. Aí ele falou que alguém tinha preparado o jantar para mim, né? Ia comprar o jantar para mim naquele dia. Aí eu falei, irmã, desculpa. Então, até tal hora eu vou estar lá na sala e vou comer e depois eu me encontro com você. E depois que eu acabei de comer, eu me encontrei por 10 minutos com aquela irmã lá na sala, na minha sala, né? Aquela irmã me falou, pastor, ultimamente eu tenho trabalhado no restaurante. Eu estou lavando louça. Mas ela me falou o quê? Hoje eu orei para mim poder me encontrar com o senhor, pastor. E hoje tinha que consertar, tinha uma reforma lá no restaurante, daí deram um dia de folga hoje. E por 10 minutos aquela irmã testemunhou como Jesus Cristo mudou a vida dela. Eu fiquei tão agradecido. Eu não precisei perguntar muita coisa para ela, porque Jesus Cristo está vivo dentro dela. Jesus Cristo está trabalhando vividamente dentro dela. Ontem à noite também, uma senhora, uma pessoa que é médico estava com câncer. Aí depois que eu acabei a palavra, eu me sentei com essa pessoa e conversei com ela. Essa pessoa frequentou por muito tempo a igreja, mas recebeu o perdão do pecado. E ontem ela foi embora com muita felicidade. Desculpa, eu não canto bem. Eu não tenho nada que eu faça bem. Uma coisa que eu saiba fazer, eu sei fazer vagamente. Não tem nada que eu saiba fazer perfeitamente bem. Eu frequentemente vejo o que eu tenho para me gabar diante das pessoas. Quando eu penso nisso, uma coisa que me deixa feliz, a única coisa que eu tenho para dar para as pessoas é Jesus Cristo. Eu sei como eu me encontrei com Jesus Cristo. Na Bíblia diz o caminho da gente se encontrar com Jesus Cristo. A Bíblia está explicando como nós podemos nos encontrar com Jesus Cristo. A palavra nos permite nos encontrar com Jesus Cristo. Depois que nós nos encontramos com Jesus Cristo, todos os nossos problemas se tornam de Jesus Cristo. Problema, ou escuridão, dificuldade. Eu fico muito feliz por isso. Alguns anos atrás, na nossa igreja, veio uma jovem senhora, bem gorda. Essa irmã me falou sobre o passado dela depois que ela recebeu a salvação. Ela se formou em arquitetura e estava num bom emprego. Mas ela sofreu abuso no trabalho dela. Desde aquele dia, continuamente surgiu só infelicidade na vida dela. Ela engravidou. Ela queria abortar, mas a criança ficou batendo na barriga dela. Não, mãe, eu tô viva, não me mate, por favor. Então ela decidiu criar o filho e não abortar. Aí ela saiu do emprego e ela foi para num salão de beleza, nasceu a criança e viveu com muita dificuldade. Aí um homem que ela conhecia, ele falou, por que você está sofrendo assim?
Vamos investir seu dinheiro. Aí ela pegou todo o dinheiro de casa e deu para o homem. E esse homem pegou o dinheiro e fugiu. Desde aquele tempo, ela já não conseguia mais dormir. Ela dormia 15 minutos, 10 minutos à noite. Ela não conseguia dormir. E desde então, porque ela não conseguia dormir, ela começou a engordar. 60, 70, 80 quilos. Quando ela via a sua imagem, ela também se achava um monstro. Ela cortou o seu pulso querendo se matar. Mas aí o sogro dela, o pai dela viu isso e a salvou. Mas como ela cortou o nervo da mão, né? Então ela não conseguia mais mexer a mão para trabalhar no salão. Nossa, a vida dela era muito difícil. Aí, depois de um mês, mais ou menos, ela recebeu perdão dos pecados. Naquela noite, pela primeira vez, ela falou que dormiu por 2 horas em casa, né? Logo que ela recebeu a salvação. Ela estava tão feliz, tão feliz. E no dia seguinte, 3 horas, 4, 5, 6, 7 horas. Ela veio correndo para mim. Ah, pastor, depois que eu recebi a salvação, eu perdi 10 quilos. Desculpa, acho que a irmã está escutando. Mas eu não consigo perceber os 10 quilos que a irmã perdeu, né? Um dia ela veio, depois que acabou o culto de senhoras. Ah, pastor, pastor. Eu estava com tanta dor quando eu fui dormir ontem à noite. Chorei a noite inteira de dor. Eu fui pro hospital e o médico falou que o meu nervo estava surgindo de novo. Se Jesus Cristo se torna o dono, cada coisa vai sendo consertada. Ela estava tão feliz, ela estava cheia de dívida no banco. Aí ela foi para o banco pagar um pouco a sua dívida. Aí o gerente ficou assustado, pegou ela, levou lá para uma sala. Aí o diretor falou: ai, você está com tanta dificuldade, você está trazendo esse dinheiro para cá? Aí o diretor falou: não, eu vou perdoar toda a sua dívida. Desde então, Deus começou a conduzir os passos dela e ela estava tão feliz. As pessoas do mundo gostam de dinheiro, trabalho, essas coisas. É porque não conhecem verdadeiramente a Deus. Se Deus entrar no nosso coração, se o Espírito Santo entrar no nosso coração, lendo sobre o Noé, cada versículo me deixa emocionado. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Quem é que dentre os seres humanos gostam de um animal venenoso? Quem é que gosta? Quem é desse mundo que gosta de pulga? Nós perturbamos a Deus, nós matamos na cruz o Filho de Deus. Nós somos esse ser humano tão sujo e mau, mas por que o Senhor nos ama? Eu não consigo compreender esse amor. Mas é verdade que Ele nos ama. Mas mesmo assim, as pessoas não leem exatamente a Bíblia, leem vagamente. Porque a Bíblia é grossa e é longa, mas ali dentro tem a vida. Mas se não lê exatamente a Bíblia, vive a vida espiritual conforme o seu pensamento. E acredita em si mesmo, e porque não acredita em Jesus, qualquer problema que seja, não passa para Jesus. Não acredita que Jesus vai resolver seu problema, só sabe pela teoria. Eu também acreditava assim em Jesus. Até os meus 19 anos. Com 19 anos, pela primeira vez eu vi a minha vida. Naquele tempo, abrindo os meus olhos, eu vi quão mau eu era, quão imundo eu era, quão mentiroso, quão egoísta eu sou, quão mau eu sou.
ver com os olhos de Deus. Eu acho que eu vi 1/10, 1/100, 1/1000. E desde então começou a vir um verdadeiro arrependimento. O coração de acreditar em mim mesmo começou a ser quebrado. Eu comecei a me odiar. Até então eu pensava que eu era bonzinho, que eu era bonzinho porque eu frequentava a igreja, que eu acreditava em Jesus. Eu pensava que eu tinha fé porque eu ia pro culto de madrugada. O pastor da minha igreja, ele me elogiou que eu tinha fé. Eu fazia faxina no banheiro, fazia trabalho voluntário. Eu fiz muitos trabalhos e as pessoas me elogiavam por isso. Mas o meu coração não era assim. Eu pensava que eu era uma pessoa de fé. Eu sou melhor que o diácono Lee, eu sou melhor que o diácono Kim, eu sou melhor que o diácono Park. Eu sempre pensava dessa forma. Mas um dia Deus mostrou a minha imagem. E eu sou muito sujo. Eu sou muito mau. Eu sou muito mentiroso e ruim. Diante de Deus, realmente eu vou para o inferno. Toda igreja pode me elogiar, mas eu vou para o inferno. Eu soube exatamente disso. Eu não acreditei mais em mim mesmo. Me neguei. E se eu viver seguindo esse meu pensamento, eu vou fracassar. Desde então, eu não comecei a seguir conforme o meu pensamento. Um dia, eu acreditei, Deus me deu a fé de acreditar que todos os meus pecados foram lavados. Meus pecados foram perdoados. No dia 7 de outubro de 1962, há 50 anos. Depois que ele lavou meus pecados, Jesus Cristo começou a me conduzir. Mas depois disso, continuamente eu tive pensamento da carne, tive pensamento mal, sujo, mundo mentiroso, surge essas coisas. Mas se eu seguir isso, eu vou fracassar. Se a gente lê essa Bíblia, faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Quando Noé escutou essa voz de Deus, até uma pessoa tão má como eu, o Senhor pode amar. Até para uma pessoa tão má como eu, o Senhor pode conceder sua graça. Por uma pessoa como eu, o Senhor concedeu a sua bênção. O coral Graças. Ó filho perdido, ó pródigo vem. Então, aquela que toca violino fica tocando, né? Vem, vem. Então o violino fica tocando de uma forma assim, bem aguda, aquele som que é para voltar, é para voltar. É o coração de Deus esperando a gente voltar, voltar. Então o músico fica mostrando através do instrumento o coração de Deus que quer que o filho volte. Eu não sei quem é o compositor desse cântico. Mas como ele pôde compor essa música desse jeito? Aquela irmã que toca o violino também. Aquele violino parece o rosto do pai triste falando: vem, pródigo, vem, pródigo, vem. O coração do pai. A gente pode sentir o coração do pai. Deus não deseja que a gente venha para a igreja, mas Ele deseja que o nosso coração se aproxime de Deus, escutando a voz de Deus. Ele deseja com que a gente esteja na graça de Deus.
Pessoal, na Bíblia, uma coisa muito importante. Deus, ele já fez todo o plano da salvação. E ele fala o que para nós? A salvação acontece pela graça. Pessoal, graça. Esse relógio, vamos supor que esse relógio seja R$2.000. Mas se eu der R$2 por esse relógio, já não é graça. Vamos supor que esse relógio seja R$200.000. Mas se eu der 2 centavos por esse relógio, não é mais de graça. Não é graça. A graça, ela não pode pedir nada. A graça não pode entrar nem um pouco de esforço. Por isso, a graça é como um presente de graça. Sem nada em troca. Então, eu acho que eu estou com esse relógio por uns 20 anos. Depois que eu fiz a conferência em Los Angeles, um irmão veio e me deu esse relógio. Esse relógio é muito bom. Porque esse relógio é tão bom. Quando eu vou para a África, eu compro um relógio ruim, aí eu levo para a África. Mas aqui na Coreia eu uso esse relógio, né? Porque na verdade eu também tenho idade, eu posso perder. Então faz 20 anos que eu tenho esse relógio. Eu recebi esse relógio sem dar 20 centavos, sem dar nada. Isso é graça. Quando Deus quer nos dar todas as suas coisas, Ele quer dar pela graça. O seu corpo, o seu olho, o seu nariz, sua boca, tudo isso Ele te deu de graça. O sol, a chuva, o ar, todas essas coisas também são de graça. Fale para as pessoas que se acham conversar com Deus uma vez. Ou você só paga o ar que você respira. Nossa, se fala assim, ai meu Deus, Deus, por favor, me dá dinheiro, por favor, dê graça, porque eu não tenho dinheiro para pagar esse ar, por favor, por favor, por favor. Até uma pessoa pobre pode. Ela pode, você já que não vai. Ela pode respirar de graça também. Todas as coisas Ele nos deu de graça, sem receber nada em troca. Mas por que a gente não consegue ter vida espiritual? Porque a gente quer se esforçar para ter vida espiritual, quer cumprir os mandamentos, quer ser fiel, quer ser obediente, fazer bem. Por isso, dessa forma, a gente jamais vai receber graça. Graça é de graça. Em Efésios está escrito, né, que a gente recebeu a salvação pela graça. Esse relógio, ele não me deu assim, ele me deu numa caixinha e até me deu a garantia. E eu só recebi como um presente, com as 2 mãos. Eu não fiz nada, eu só recebi. Então, pessoal, a gente receber diante de Deus, o que deixa Deus mais chateado é o negociante. O negociante, você tem que dar algo em troca para receber dinheiro. Mas porque Deus, Ele é cheio da graça, sem salário nenhum, sem preço nenhum, sem esforço nenhum, sem fazer nada em troca, de graça Ele nos dá. Ele não é aquele ser que recebe algo em troca para dar. Mas você não consegue ter vida espiritual porque eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser obediente, eu tenho que cumprir os mandamentos. Isso não é graça. Por isso, na época de Jesus, qualquer um pôde receber a graça. O homem salteador, a mulher surpreendida em adultério, o publicano Zaqueu, o enfermo havia 38 anos, o paralítico, o cego, o leproso. Qualquer pessoa, quando Jesus Cristo curou, ele jamais recebeu nenhum centavo dessas pessoas. Ele nunca pediu nada em troca por ajudar as pessoas.
Anteontem veio um senhor idoso para mim e falou: pastor, eu recebi a oração e eu agradeço muito por isso. Aí ele pegou um envelope, o filho dele pegou o envelope e me deu. Eu recebi com um coração de gratidão. Mas, pessoal, quem curou ele não fui eu, foi Deus que curou. Eu não recebi aquele envelope como preço da cura, mas eu recebi pela gratidão. Não é porque eu faço isso que eu recebo graça. A graça é simples e é pura, sem receber nada. Mas a pessoa que faz alguma coisa porque eu faço bem, eu recebo graça, porque eu oferto, eu recebo graça. Não, então, mas se eu cometo pecado, aí eu fico todo assim, sem coragem. Deus não quer isso da gente. Na época do dilúvio de Noé, Noé não fez nada. Pela graça de Deus, ele construiu a arca. Por isso, Noé recebeu graça de Deus. Não é porque ele pagou algo, que ele recebeu algo, que ele fez a arca. Não, mas ele recebeu graça e amor. Agora, pessoal, toda a teoria de vida espiritual que nós temos que jogar fora. Assim como Deus mandou o Noé fazer a arca, vocês também, hoje, de todas as suas preocupações, daqui para frente vai vir o julgamento, vai vir destruição, vai vir o dilúvio, mas constrói uma arca para impedir que tudo isso venha até ti. Deus quer nos dar a arca para gente, ele preparou a arca para a gente poder se bloquear, para ele poder bloquear a destruição e maldição. Não somos nós que construímos a arca, mas é Jesus Cristo quem já construiu tudo. Nós o recebemos e se nós entrarmos nesse Jesus, por meio de Jesus Cristo nós podemos desviar da destruição, da maldição e ele sofre por nós. Ele já carregou todos os nossos pecados e as nossas iniquidades e tristezas. E por meio desse Jesus Cristo nós recebemos a graça. Hoje, pessoal, hoje já é o 6º momento. Agora já estamos passando da metade. E a partir de hoje, se por acaso alguém de vocês, embora tenha escutado a palavra, mas se quiser perceber exatamente o perdão dos pecados, quem quiser se tornar um com Jesus, eu já preguei, né? Mas eu acredito que vai ser bom vocês conversarem individualmente com o pastor. Não acabando o culto, não vão embora. Mas conversem com o pastor, ou o diácono, ou anciãos, ou evangelistas. Recebam liberdade do pecado e voltem com o coração livre e leve do pecado. Que vocês possam estar diante de Deus. Até aqui.